Olá, meus amigos. Meu nome é Valdir Martins, eu sou estudante de psicologia e esse é o nosso espaço Humanidade e Psicologia, onde a gente traz alguns textos, alguns temas para a gente refletir e aprendermos à luz da psicologia, beleza? E hoje, pessoal, hoje é a segunda parte que a gente vai comentar sobre o trecho do texto do O Menestrel, né, que é atribuído a William Shakespeare. Mas na verdade, quem adaptou esse texto foi uma autora chamada Verônica. E então, pessoal, o texto diz o seguinte: com o tempo, a gente aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importa, sempre haverá algumas pessoas que simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Bom, pessoal, esse é o trecho do texto que a gente vai refletir um pouco hoje com uma perspectiva da psicologia. Bom, pessoal, no inicinho do texto diz o seguinte: construir todas as estradas no hoje. Por quê? Porque o terreno do amanhã é incerto demais. Ou seja, uma possibilidade. Então, gente, o foco no hoje e a aceitação da incerteza do amanhã são pilares na abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers e da psicologia existencial também. Então, tanto no humanismo quanto no existencial, na psicologia existencial, afirma esses conceitos fundamentais da condição humana, de aceitar as incertezas, de focar no aqui e agora. Então, pessoal, o aqui e o agora, Roger defendia então que o viver existencial, que é a capacidade de viver plenamente esse momento presente, viver plenamente o momento presente, sem ficar preso ao passado, ao que foi, ou viver paralisado pela ansiedade do futuro. Então, gente, a angústia do futuro para os existencialistas, como por exemplo para o Rollo May, a incerteza do amanhã, ela gera uma angústia, que essa angústia é natural, porque a gente não sabe como será. Né? Mas a saúde mental não vem de tentar controlar o futuro, porque isso é impossível. Então nem adianta a gente ficar muito preocupado com isso, porque está fora do nosso campo de ação. Mas a saúde mental, ela vem de assumir a responsabilidade pelas escolhas que cada um de nós faz aqui e agora. Então, nosso foco, a nossa preocupação deve estar no aqui e agora, nas escolhas do presente. Porque através delas, a partir delas, a gente pode construir um possível futuro. Então, gente, aí o texto diz o seguinte: o sol queima se ficar exposto por muito tempo. Essa é uma frase perfeita, é uma metáfora perfeita para a gente entender sobre os limites. Né? E o Freud explica isso muito bem, que o mundo exterior nos impõe limites. Né? Nós somos limitados pelo mundo exterior. O sol, ele é bom. O sol a gente pode pensar como o prazer, como o amor, como a entrega.
Mas o excesso disso pode machucar, pode ferir. A gente sabe que sempre a vida feliz é uma vida equilibrada. Quando as circunstâncias se encaminham para os extremos, tanto o extremo de um lado, que é positivo, quanto o extremo para um lado negativo, é disfuncional, né? Todo excesso revela uma falta, já dizia o Freud, né? E isso é uma verdade absoluta. Por quê? Porque se a gente for refletir, a gente vai entender que realmente é assim mesmo. Então, pessoal, a gente entende que o sol ele queima, né? É o choque de realidade que o nosso ego ele precisa para entender que até as coisas boas elas exigem limites e autoproteção. Olha que interessante, né? Até as coisas boas exigem limites e autoproteção. E continuando, o texto diz assim: não importa o quanto você se importa, algumas pessoas simplesmente não se importam. Então, gente, tem um autor, um teórico, que se chamou Albert Ellis. Ele é um dos pioneiros da abordagem cognitiva. E ele falava muito sobre as crenças irracionais. Por quê? Porque crenças irracionais nos fazem sofrer. Uma das maiores fontes de frustração do ser humano, com certeza, é a expectativa da reciprocidade obrigatória. Olha o tanto que nós somos complexos, tanto que nós criamos crenças que não são verdades. Por quê? Se eu sou bom para você, você tem que ser bom para mim. Às vezes a gente pensa isso. E às vezes a gente esquece, né, da nossa ambiguidade. Do tanto que a gente pode ser bom, mas que às vezes também a gente não é tão bom. E o Ellis ele argumentava que não podemos controlar o comportamento dos outros. Apenas a forma como nós reagimos aos outros, às situações, às palavras, aos comportamentos. Nós controlamos a nossa reação. O comportamento dos outros não nos diz respeito. Então, a gente desenvolver essa aceitação que o outro tem o direito ou a limitação, né? Então, vamos repetir. Aceitar que o outro tem o direito ou ele tem a limitação de não se importar é o caminho para se libertar. Se libertar do quê? Da dependência emocional e da frustração crônica. Eu amo você, eu ajudo você, mas cabe a você escolher o seu caminho, como que você vai reagir. Isso não depende de mim. E quando eu me liberto, né, dessa expectativa de pensar que você é obrigado a retribuir a mim da mesma forma com que eu me dirijo a você, isso nos escraviza, isso nos empobrece. Mas então, como o Ellis fala muito bem aqui, quando a gente aceita o direito que o outro tem, né, tanto aceita o limite do outro também, e que a gente passa a não se importar como que ele vai reagir, como que ele vai receber e como que ele vai devolver aquilo que a gente está, vamos dizer assim, enviando a ele, tratando esse indivíduo. Então, gente, continuando, o texto diz assim: não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando e você precisa perdoá-la. Gente, onde tem o ser humano, existem frustrações, existem disfunções, né? Eu sou casado há mais de 25 anos, né?
Então eu sei que eu tenho limitações, eu vejo limitações na minha esposa, vejo limitações nos meus filhos, mas o meu foco é nas qualidades. Então, quando eu foco nas qualidades, quando eu amplio essas qualidades, quando eu foco nessas qualidades, esses desafios eu passo a aceitá-los. Por quê? Porque eles são figuras humanas assim como eu e têm coisas a desenvolver, têm aspectos a desenvolver e está tudo certo. Então, a gente lembrando do que Melanie Klein trouxe, né? Ela trouxe o conceito de que na nossa infância a gente divide o mundo de forma muito rígida. As pessoas são totalmente boas ou totalmente más. Esse é um pensamento primitivo, né, infantil. E amadurecer significa alcançar o que Melanie Klein chamava de posição depressiva, que era um termo que ela usava. E que a capacidade de perceber que a mesma pessoa que nos ama e nos faz bem também pode nos frustrar e nos ferir. Então é conscientização, é saber que pode acontecer. E na verdade a gente pode ter certeza que vai acontecer. Porque as pessoas com que a gente mais ama, que tem mais afeto pela gente ou a gente tem por essas pessoas, que são as pessoas que mais nos ferem. Por quê? Pela proximidade, isso é natural. Então perdoar, na visão integradora da psicologia, é aceitar essa ambivalência do ser humano. Né? Por quê? Porque as pessoas são imperfeitas, nós somos imperfeitos. E o amor convive com a falha. E a falha, ela faz parte do ser humano. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos nesse plano. Nós estamos aqui para alcançar, para desenvolver e para evoluir. Então, meus amigos, continuando, o texto diz o seguinte: aprender que falar pode aliviar dores emocionais. Olha só, da onde que a gente lembra com essa fala do texto. Essa é a definição mais pura do nascimento da própria psicanálise. Né? O termo cura pela fala. Lembra de Anna Poppenhauer, a Ana O? O que ela falava? Deixa eu falar, né? Então Freud transformou isso na base da terapia, né, que ele chama de associação livre. Ele descobriu que quando alcançamos nossos traumas, dores e angústias em palavras, nós catartizamos, ou seja, nós descarregamos a energia emocional que está presa no nosso inconsciente. A gente coloca para fora algo que está represado, que está recalcado dentro da gente, e esse processo de exposição é um processo de cura. Então, dar nome à dor é o primeiro passo para tirar essa dor do corpo e começar a curar. Por isso que é importante a gente desenvolver essa capacidade de nomear o que a gente está sentindo. A gente nomeando, a gente pondo para fora, a gente expondo, a gente dividindo, inicia-se então o processo de cura. Então, gente, basicamente esse texto vai descrever o doloroso processo, mas também libertador da individuação. Né? Lembrando de Carl Jung, né? O caminho de se tornar um indivíduo consciente, que aceita a realidade como ela é, que impõe limites, que acolhe as próprias dores pela palavra e deixa de exigir do outro, exigir do mundo uma perfeição que ele não pode dar. Então, meus amigos, esse é o conteúdo. Eu sei que vamos alcançar bastantes pessoas e muitos serão ajudados por essa reflexão. Obrigado.